dia a todos. É sempre um prazer poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que a espiritualidade, que Jesus esteja conosco, né, nos inspirando, nos dando aquilo que nós viemos buscar aqui hoje, né, essa paz. Nós resolvemos fazer uma palestra sobre o passe espírita, porque nós tivemos um estudo lá na Casa Espírita, acredito que vocês aqui também fazem, entre os trabalhadores, sobre o passe espírita, né? Não só para quem é passista, mas para quem quer começar a dar o passe. E aí, quando nós estávamos fazendo, algumas pessoas sugeriram, né? Por que a gente não fala mais sobre o passe nas palestras, para as pessoas terem uma compreensão do que acontece no passe? É um pouco técnico até, né, o que acontece no passe. Então, a gente vai trazer aqui o que é o passe, né, como acontece, por que a gente aplica o passe na Casa Espírita. Eu apertei outro botão, totalmente diferente. Eu vou adiantar de novo. Pronto. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Então nós vamos ver que o passe não é uma invenção da doutrina espírita. Jesus já curava impondo a mão. Ele realmente curava, né? Ele ia lá, só impunha a mão e curava. Quantos relatos tem que Jesus fazia isso? E antes de Jesus, na antiguidade, tem relatos de curas. Nós vamos ver, então, que essa transmissão de energia, que esse passe acontece não só na Casa Espírita, ou não só nos lugares religiosos, mas em outros lugares que nem acreditam em Deus, que não são religiosos, mas que sabem dessas técnicas. Nós vamos ver isso acontecendo em muitos lugares, com outros nomes, em todas as épocas da humanidade. Essa imposição de mão, essa cura, um curando o outro. A gente conhecia lá no Brasil, né? No Brasil é muito comum ter pessoas que benzem, né? É um passe que a pessoa está fazendo, e às vezes é na casa da pessoa, né? Pastores, né, em igrejas evangélicas que vão lá e impõem a mão, né? Então, qual é a diferença? O Espiritismo, a doutrina espírita, vem explicar um pouco melhor o que acontece, porque muitas pessoas vão fazer isso sem compreenderem bem o que estão fazendo, por que estão fazendo, sabe o que acontece, sabe que existe, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo é muito comum o reiki, né? Que nós conhecemos, as pessoas pagam um tratamento, né? Que as pessoas vão lá e recebem o reiki, que nada mais é do que um passe, né? Então, a doutrina espírita vai explicar um pouco sobre o que é isso. Errei de novo o botão, é porque o nosso lá é para baixo, aqui é para o lado. Até no final eu vou saber. A quantidade de fluido vital não é absoluto em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. O que ele está falando aqui? E aqui nós temos, né, no Livro dos Espíritos mesmo, essa parte mencionando, e parece estranho. Como assim? É uma realidade. Muitas pessoas vão ter mais fluidos do que outras. Algumas pessoas vão nascer, então vamos colocar, eu tenho aqui uma vida, né? A minha vida, eu vou viver por 70 anos, vou colocar 90 anos. Eu preciso ter fluido para essa vida toda de 90 anos que está planejado. Isso pode se diminuir ou aumentar, mas então esse planejamento eu tenho vim com fluido para esses 90 anos. Se eu só vou viver 20 anos, por que eu vou receber fluido de 90 anos? Eu só vou receber o suficiente. Algumas pessoas vão ter menos, mesmo vivendo mais. Parece estranho, né, gente? Como assim? E ele fala sobre isso, né? E claro, a gente só está dando uma pincelada aqui, a gente pede para as pessoas estudarem mais para compreender melhor isso. Mas é uma realidade. Às vezes nós estamos com menos e nós podemos passar para o outro, né? Ele está dizendo aqui, varia em cada indivíduo e em cada espécie. Quem tem esse fluido vital? Os seres vivos, plantas, animais e os homens. E essa variação da quantidade desse fluido também vai ter essa variação. Então,
o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Então, quem tem mais pode doar. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Não é impressionante isso, gente? Nós compreendemos, então, que uma vida pode ser prolongada ao receber essa energia. Aqui na casa espírita, o passe, e nós vamos estar falando especificamente sobre o passe na casa espírita, ele é auxiliado pela espiritualidade amiga. E a espiritualidade amiga que vai definir quem vai receber mais, menos, quem está precisando. Nós vamos ver relatos em André Luiz, onde algumas pessoas em desdobramento voltam à casa espírita para receber um pouco mais de energia, mesmo em desdobramento. Então é um trabalho constante da espiritualidade que vai compreender o que cada um precisa. Por isso a importância da gente falar hoje do passe na casa espírita, que é o que nós vamos estar falando, que a gente vai estar exemplificando o que acontece quando nós estamos aqui. Porque, como dissemos, é um assunto muito amplo e tem muitas formas de passe, muitas pessoas fazendo isso. Então, o passe que é feito lá quando o benzedeiro faz isso é igual. Vão ter variações, o entendimento, né? Como vai ser, qual é a ajuda que está recebendo. Então, não dá tempo para a gente falar sobre tudo isso, né? O que é o passe, então? O passe é uma transfusão de fluidos de uma pessoa para outra. Isso que é o passe. Né? Nós viemos aqui para receber, então, essa energia, né? Como se nós fôssemos nos reabastecer, né? Viemos à casa espírita como se fosse um posto de gasolina, né? Vamos nos reabastecer. E isso já está acontecendo quando nós chegamos na casa espírita, quando nós já estamos aqui, cada um sentado, a espiritualidade já está aqui para cada um de nós. Não é só na hora que a gente senta para tomar o passe, mas quando nós estamos aqui, nós já precisamos nos colocar à disposição, porque nós já estamos recebendo essas energias. E quem pode aplicar esse passe? Muitas pessoas vão vir na casa espírita, né? E não saber que tem um estudo, que os passistas estudaram para fazer isso, né? E vai perguntar, será que eu posso dar o passe se eu ficar aqui, se eu estiver nessa casa trabalhando? E olha que interessante. Em princípio, qualquer pessoa saudável e de boa vontade em auxiliar ao próximo pode aplicar os passes. Então, qualquer pessoa pode dar o passe, em princípio, né? Porque, claro, quando você chegar numa casa espírita e falar, eu posso dar um passe? E se você acabou de chegar, a pessoa vai te perguntar, né? Você tem algum estudo da casa, você tem que se ambientar com a casa, você tem que participar dos estudos, ser um trabalhador. Brevemente nós vamos fazer um estudo, um curso, e seguindo a ordem natural, claro que você pode dar um passe e vai ser perguntado, né? Como ele diz aqui, qualquer pessoa saudável. Pensa se a gente está num tratamento sério de saúde e de repente a gente quer dar o passe, mas naquele momento não é viável, né? Porque nós estamos precisando mais do que para doar, né? Então, cada caso é um caso, mas em princípio, qualquer pessoa saudável pode dar o passe, sim. Não lhe faltará ajuda espiritual, porque na falta de elementos mais eficientes, os espíritos utilizam todo aquele que, tendo saúde e razoável equilíbrio, se dispuser ao passe. Então, como nós dissemos, né? E é interessante que a gente vê de vez em quando pessoas dizendo, mas eu queria tanto tomar o passe com tal pessoa, com tal passista, aquele outro ali eu não quero. Já vi pessoas recusando o passe por saber quem é que vai dar o passe nela. Já pensou isso, gente? Pensa. Então, a pessoa que vai estar ali, nós temos que nos colocar à disposição. Pensa, eu conheço essa pessoa, eu não gosto dela e eu não quero que ela me dê o passe. Então, a pessoa diz mesmo e fala, não quero tomar esse passe, né? Então, nós vamos vendo que é indiferente isso. Por mais que você conheça essa pessoa que está ali, se você não gosta dela, faz uma oração por ela, porque quem está fazendo esse passe é a espiritualidade amiga, quem está nos auxiliando. Então, quem está ali à frente, o passista, é esse trabalhador, essa pessoa se esforçando para melhorar, tentando doar o melhor de si, né? E não aquela pessoa que você conhece do lado de fora, que você fala, não gosto dessa pessoa, né? Então, esquece nesse momento, se você conhece a pessoa e não quer tomar um passe com ela, mas, por favor, sente-se, porque é a espiritualidade que está dando passe, né? E acreditar nisso, né? Em quem aplicar o passe?
Quem que eu posso aplicar o passe? O passe não tem contraindicação. Pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade. Criança, jovem, idoso, tá velho, mas idoso é melhor, né? E portadora de qualquer tipo de enfermidade, orgânica, psíquica ou processo obsessivo. Todas as pessoas podem receber o passe? Pode. Mas pensa uma pessoa que começou a dar o passe agora, ou nós estamos aqui num dia de palestra pública e chega alguém aqui passando mal, obsidiado. E aí, claro, vai ter um caso, vai ter alguém, né, o coordenador do centro, o coordenador do passe, vai falar, vamos tentar tratar essa pessoa um pouco separado, né? Porque na hora do passe não é para ser dado passividades, né? Não é para atender os espíritos. Então, a princípio, todas as pessoas podem receber, mas, né, quem trabalha no passe vai compreender ele que tem casos especiais na hora de dar o passe, né? Mas geralmente quando acaba aqui a palestra, nós damos o passe em todos. E nós vamos falar um pouco dos centros vitais. É muito importante nós compreendermos que nós temos esses centros de força que estão no nosso corpo, né? O campo vital é esse centro de força, né? Onde se situam os fluidos vitais, né? O campo vital no ser humano apresenta um circuito interdependente de centros vitais, conhecidos como chakras. Quantas vezes a gente ouve falar em chakras? Parece uma coisa mais esotérica, né? Nós vamos falar mais na casa espírita sobre centros vitais, centros de força, mas a gente ouve muitas pessoas falando chakras, né? Ou centros de forças. Estes centros vitais estão distribuídos em regiões muito específicas no perispírito, com estreita correlação com determinadas regiões orgânicas. Então, é muito importante compreendermos que nós temos indeterminado número de centros de força, mas geralmente nós vamos ouvir as pessoas falando desses 7 centros de força. Coronário, frontal e laríngeo. Esse aqui, eles são ligados às atividades psicológicas, mentais e espirituais. O cardíaco, ele vai ser intermediário entre os outros, porque o esplênico, o gástrico e o genésico, ele é mais relacionado à atividade dos processos físicos, químicos do organismo. Então, tá mais os 3 de baixo, mais ligado à parte material do nosso organismo, e os outros à parte espiritual. Não que todos não tenham a mesma função. E o cardíaco ali, então, é o intermediário, ele faz tanto uma parte quanto outra. Para nós vermos o quanto é importante esses centros de forças no momento do passe, quando nós estamos recebendo o passe. Então, nós vamos falar de cada um desses centros de força e nós... De novo, eu fiz. E nós vamos, então, falar, né? Esse assunto está no Manual do Passista, de Jacob Mello, e ele vai falar, então, novamente, gente, o assunto é amplo, tem muitos livros, são muitos livros sobre passes, e a gente está trazendo uma pincelada aqui para a gente compreender o que nós estamos fazendo quando recebemos o passe, né? Então, o primeiro é o coronário. Esse centro de força fica aqui, na cabeça, em cima. Eu tentei colocar até aquela bolinha aqui em cima para a gente saber que ele está vibrando assim, ó. Sua localização relativa ao corpo é o alto da cabeça. É o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Então, tanto que a gente vê, né? Quando o passista vai dar o passe, ele começa aqui em cima da cabeça, né? Não do rosto. Então, a gente tenta colocar a mão em cima, que é o primeiro ali que está recebendo esse passe. E aí, Jacob Mello, ele faz, então, uma explicação, ele dá uma explicação para a gente sobre o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, no nosso vivenciar, que pode equilibrar ou desequilibrar esse centro de força. Olha que interessante. Então, nós vamos ter uma receitinha de bolo. E cada um vai pensando agora por si mesmo, né? Eu vou falar o que é negativo, o que vai desequilibrar esse campo de força se eu estiver fazendo. Então, negativo. Pensa aí se a gente está fazendo isso. Excesso de preocupação. Tem alguém muito preocupado? Está atingindo esse centro de força. Estafa. Essa palavra era usada antigamente, né? Eu acho que ninguém usa mais estafa, né? Seria um estresse, um cansaço, né? Um esgotamento. Então, se eu estiver muito cansado, eu estou atingindo esse centro de força. Sono insuficiente.
negativismo. Se eu for muito negativo, vai estar atingindo mágoas, rancores, a falta de mentalização positiva. Imagina quando a gente fica falando coisas negativas, não vai dar certo, não tá bom, direto nesse centro de força. Olha que incrível, né? Mas, claro, ele fala pra gente o que fazer. Então, vamos substituir, se nós estamos fazendo isso que a gente sabe que faz, né? Vamos substituir isso por novos hábitos, que são o equilíbrio das emoções, né? Estamos passando por um problema, vamos à casa espírita, vamos conversar com um amigo, vamos fazer mais oração para equilibrarmos essas emoções, né? O repouso. O repouso é tão importante para o nosso corpo, né? E para o nosso espírito também. O refazimento, a compaixão, ter compaixão por alguém vai auxiliar. A oração, ficar em oração, né? Aí esse centro de força vai estar aqui sendo auxiliado. O otimismo, ser otimista, né? Não é mentir, gente, mas o que nós pudermos ser otimistas, vamos ser otimistas, né? Isso é importante. Por exemplo, as pessoas não estão vindo. Vou falar com você, as pessoas não estão vindo. Olha a quantidade de gente que está aqui, coisa boa. Domingo, 10h30 da manhã, vocês estão aqui. Que bênção, parabéns para vocês. Claro que a gente tem que trazer as crianças para a casa espírita, cada vez mais anunciar isso. Mas lembrar disso, nós temos pessoas vindo, né? Porque às vezes a gente fala, não tem ninguém vindo, né? Não, estamos aqui, nós estamos aqui. Frontal. O frontal, esse aqui é muito falado até no esoterismo, né? Localiza-se entre os olhos, na região vulgarmente conhecida como terceiro olho. A gente fala isso, as coisas esotéricas têm esse terceiro olho aqui, e é verdade, é um centro de força mesmo. É o centro da intuição, não é isso? O pessoal esotérico vai falar, né? Não, peraí, deixa eu ver o que eu tô vendo, parece que é o terceiro olho, né? É a intuição, tá ali. Responde sobre as funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. Né? A importância desse centro de força, e novamente, né, gente, é a conexão aí do nosso perispírito com o nosso corpo. Então, tudo que nós fazemos em um atinge o outro, né? Nós estamos conectados. Então, são negativos, né? Traz desequilíbrio para esse centro de força. Gente, esse é triste. Ter olhos maus. Já pensou a pessoa com um olho mau, com aquele mal olhado? Fofoca. Mexericos. Inveja e orgulho. Ser hipocondríaco. Aquela pessoa com aquela mania de doença, tem todas as doenças do mundo, vai estar atingindo esse centro de força. Leituras nocivas. A gente não repara, né? A gente vai ler alguma coisa que nos prejudica, vai atingir esse centro de força. Arquitetar planos maliciosos. Arquitetar planos maliciosos, a gente lembra de novela, né, gente? Novela é sempre alguém arquitetando uma coisa assim negativa, né? Tentando o que vai acontecer. Então pensa, se a gente ficar pensando isso, a gente está atingindo. E aí a gente fala assim, nossa, será que eu faço isso? Aí já não, isso eu não faço mais. Mas se tem alguma coisa aqui que eu faço que a gente novamente substitua isso, porque nós estamos aqui para aprendermos sempre, né? A gente não pode falar, já estou perfeita, não faço mais nada disso, né? Então qual é a substituição aqui? Positiva, né? Falar bem das coisas e das pessoas. Então, quando eu vou falar de alguém, que eu fale uma coisa boa. Senão, não falo, né? Abolir preconceitos. A gente tem trabalhado bastante isso na nossa sociedade agora, né? Tá aí bastante preconceito para a gente começar a trabalhar cada vez mais isso. Então, abolir preconceitos. Atividades físicas vão ajudar e divertir-se sadiamente. Então, né, qualquer diversão, qualquer coisa que eu faça, vai, então, equilibrar esse centro de força. Não é interessante isso, gente? O laríngeo, ele localiza-se sobre a laringe, né, que é a garganta. E por isso também é conhecido como centro da garganta. Regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Olha que importância tem a nossa garganta, né? E claro que nós vamos saber, né, o que é negativo, o que desequilibra esse campo. E nós sabemos, né? Falar mal, dar maus conselhos, desdenhar, ridicularizar, né, que é o bullying, né? Vícios. Isso tudo atinge essa área aqui da garganta. São positivos, bons estudos e boa conversa. Extrair das pessoas o lado positivo, ausência de vícios. Então, a gente vai trabalhando tudo isso, né?
O cardíaco situa-se sobre o músculo cardíaco, o coração, né? É o centro do sentimento. Relaciona-se, lembra que a gente falou, ele faz tanta parte espiritual quanto a do físico, né? Relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso. Imagina, e como que a gente atinge o nosso coração, né, gente, diariamente? Então, negativo, emoções fortes, preguiça, ter preguiça atinge o coração. Comodismo, violência, quando a gente vê muita violência, atinge o coração, né? Imagina cometer atos violentos, né? Primeira coisa, o coração dispara, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa com raiva de alguma coisa, o coração, impaciência, irritabilidade. Quando nós estamos irritando, nós estamos aqui atingindo o nosso coração. São positivos. A busca do autoconhecimento, que é o que nós fazemos aqui na Casa Espírita. Viemos aqui para nos autoconhecer. Domínio de si mesmo. Não, eu sei que eu fico nervosa quando faz isso, quando acontece aquilo, então eu vou tentar me controlar. A gente começa a se autodominar, né? Amizade. Né? Como que a amizade ajuda a gente se acalmando, né? Quando estamos passando por um problema? Compreensão, humildade, perdão, tranquilidade e vibração de amor. Então imagina se eu estou fazendo tudo certinho e daqui a pouco eu não perdoo alguém de jeito nenhum. Não, perdoar não, essa não vai. E aí eu vou estar atingindo esse centro de força. Então a gente vê que é um conjunto, né, que nós precisamos estar trabalhando. E agora nós vamos mais para a parte desses centros de forças que vem mais para o físico mesmo, né? Então o gástrico situa-se sobre a região conhecida como alto do estômago e é responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e regulando o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo estímulo, né, de ações que permite o organismo a responder por situações de estresse, de emergência. É esse o sistema que vai estar ali, né? Tanto que quando a gente está nervoso ou quando a gente tem algum problema, lembra que a gente fala, meu estômago está doendo. Quantas pessoas criam úlcera no estômago por causa disso? É por causa desse sistema nervoso simpático que está ali, né? Então, são negativos. Vamos pensar. A gula, comeu demais, você atinge o centro de força. Não é só o estômago, é o centro de força também. Alimentos de difícil digestão. Olha que, né, interessante. E a gente já vai chegando numa idade que a gente fala assim, de noite não vai dar para comer mais isso não, né? Porque acorda passando mal, não é isso? E olha aí o centro de força também sendo atingido, né? Jejum continuado. Se a pessoa ficar muito tempo em jejum, também vai atingir o gástrico. Hipocondria, novamente, né? Aquela pessoa que tem mania de doença, né? Elevados níveis de açúcares também vai atacar essa parte. São positivos. Educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada e ausência de vícios. Então, novamente, um equilíbrio aí da nossa alimentação, do que nós estamos ingerindo, do que nós estamos fazendo para auxiliar esse centro de força. O esplênico, né, que é um nome mais diferentezinho, né? Esse aqui está ligado no baço, né? Está sediado no baço. E o baço eu tive até que olhar. A gente tem um baço, mas a gente compreende para que a gente tem o baço? O baço, ele faz também uma filtragem do sangue, né? Interessante ele, mas é diferente do rins. O baço, ele vai capturar células velhas e as eliminar, reciclando, então, o tecido sanguíneo. Esse é o processo do baço. Se nós tivermos que tirar o baço, nós vivemos sem o baço, mas a capacidade do corpo de combater infecções diminui muito, né? Então, a gente vai estar mais vulnerável a infecções. E é tão interessante que a gente não fala muito desse órgão, mas ele tem uma função muito importante na nossa vida, né? Está sediado no baço, né, o esplênico, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caminhos do veículo dos que nos servimos. É o sangue, né, passando. É também o centro que se responsabiliza pelo labor da aparelhagem hemática, que ali é o sangue, né? Controlando o surgimento e morte das hemácias, que são as células do sangue, volume e atividade na manutenção da vida. Importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Como que nós estamos alinhados com esse corpo. Então, são negativos para o esplênico.
pouca ingestão de líquidos, alimentação muito condimentada, né? Então ter muito tempero na alimentação vai prejudicar esse centro de força. Exercícios físicos excessivos, não exercício físico, gente, exercício físico excessivo. Então, se eu faço muito exercício, mais do que meu corpo aguenta, isso vai prejudicar esse centro de força, né? Mágoas não resolvidas e irritabilidade. Então, são positivos. A ingestão de bastante água, alimentação natural, com um mínimo de condimentos, e a gente tem visto cada vez mais isso, né? A nossa alimentação tem que ser, não pode ter aquele tempero todo, né? Exercícios físicos regulares e dentro dos limites de cada um. O que é regular para mim, de repente não é regular para o outro. O outro precisa de muito mais exercício ou precisa de menos. Então, regular para cada pessoa, né? Superação de mágoas, paciência e bondade. Olha o trabalho que nós precisamos estar fazendo para ficar todos alinhados. E o nosso último aqui é o genésico, ou básico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Também libera fluidos de vigorosa atração magnética. Então, são negativos nesse centro de força: abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool, tóxicos. Tudo isso vai prejudicar. E o que auxilia? Controle e educação da sexualidade. Porque, né, nós precisamos falar sobre isso e às vezes falamos muito pouco. O sexo, além da reprodução, ele também é uma troca de energias muito salutar, né? Quando vivido de uma forma saudável, o sexo faz essa troca de energia, né? Então isso auxilia muito, não é aquela coisa proibida que não se pode mais falar, né? Então tem essa parte positiva. Então, controle e educação da sexualidade e suas funções e uso. Ideias criativas. Esse centro de força também vai trazer essa parte da criatividade. E ausência de vícios, né? Não ter vícios, essa parte vai estar vibrando melhor. E aí nós podemos perguntar, tá, mas por que você perdeu tanto tempo para falar de passe falando dos centros de força? Porque quando nós estamos dando passe, são esses centros de forças que precisam estar alinhados. Alguns vão estar vibrando na frequência correta, outros não. Vão estar enfraquecidos realmente. Imagina se a gente tiver esse desequilíbrio, nós não vamos nos sentir bem fisicamente, espiritualmente, né? Então nós precisamos estar com esses centros de força alinhados. Então quando alguém vai estar dando passe, ele está dando passe, né? E a espiritualidade auxiliando nesses centros de forças. Isso vai estar sendo equilibrado, sendo trabalhado, e nós vamos sair daqui nos sentindo bem melhores. Algumas pessoas vão se sentir bem, muito bem, outras não. E nós vamos estar falando sobre isso, porque que vai auxiliar um, outros não. Mas esse é o ponto. Nós precisamos estar com esses centros de força todos alinhados, todos equilibrados para vivermos bem. Se tiver desalinhado, nós não conseguimos viver bem. Por isso, às vezes, uma tristeza, uma dificuldade, né, com todos os problemas, e a gente vendo o quanto o que nós fazemos no nosso dia a dia, as nossas atividades, né, de alimento, de exercício físico, do que a gente fala, do que a gente pensa, vai contribuir, então, vai ajudar ou prejudicar nesse processo. E aí, vivemos tudo isso do lado de fora, nossa casa, nosso trabalho, e vamos vir ao centro espírita, né? Vamos, então, ao centro espírita. Passes no centro espírita. Chegamos aqui, reconheceram a minha salinha? Ó, a gente chegou aqui, tá a sala, tá as cadeirinhas ali, o púlpito e aqui, né, o nosso telão, tá aqui, tá? Cada um escolhe uma cadeirinha, senta na sua cadeirinha ali. Vamos pensar nisso, né? Vamos realmente compreender o que nós estamos fazendo aqui. É mais do que só uma rotina de que, eu tenho que ir lá, eu tenho que tomar o passe e pronto. Não, tem um motivo, tem um objetivo, né, de nós estarmos aqui. Então, nós colocamos uma legenda que daqui a pouco vão aparecer nossos personagens. Aqui, quando aparecer bolinha azul, encarnados. Esse espírito está encarnado. Quando aparecer esse aqui, encarnado, mas é o passista. Bolinha verde, o passista, né, da casa
Muito obrigada por todos que dão passe aqui. O amarelo, os espíritos elevados. E esse cinzinha aqui, os desencarnados, sofredores, que estão recebendo auxílio, né? Então, por que a importância do passe no centro espírita, se as pessoas podem fazer ou fazem isso em outros lugares? Núcleo importante de assistência espiritual a encarnados e desencarnados. O centro espírita conta com. Então, olha a importância de estarmos aqui, a proteção que nós recebemos aqui. Nós temos aqui a constante presença, atuação e proteção dos bons espíritos. Eles estão aqui o tempo todo. Pode faltar os trabalhadores, mas os espíritos superiores, responsáveis pelo passe, vão estar aqui e vocês vão receber o passe que precisam. Então, é muito importante nós compreendermos isso, que nós estamos, nesse momento aqui, dividindo esse espaço com a espiritualidade amiga. Eles estão aqui, eles estão nos auxiliando. Maiores recursos e aparelhagens fluídicas. O que isso quer dizer? A espiritualidade conta com aparelhos mesmo. Eles fazem aparelhos que pegam fluido, eles fazem várias coisas com esses aparelhos. Eles conseguem ver o que nós estamos precisando, né? Eles conseguem recolher o que tiver de excesso de fluido, de energia, para auxiliar quem fica aqui espiritualmente. Então, o trabalho deles é imenso. É um auxílio muito grande que nós não conseguimos ver, que nós não reparamos. Então, vamos ver esse centro espírita agora. Olha a nossa salinha como aumentou, que foi o que eu estava falando, né? Ali, então, agora aqui, nós temos uma sala como nós estamos aqui agora. Nós vemos só quem está encarnado. Mas pensa, se aqui a nossa sala física está com cadeiras vazias, a nossa sala espiritual, a quantidade de espíritos que estão aqui é muito superior à de encarnados. Eu coloquei ali, porque a gente vai falar de exemplos, coloquei só 6 espíritos superiores, né, trabalhando com passe, mas são muitos espíritos. André Luiz vai nos falar no livro Mensageiros. Eles estão participando de uma reunião que vai ter os passes. Naquele momento que está acontecendo, aquele estudo e depois vai ter o passe, encarnados tem 35 pessoas, entre as pessoas frequentando e trabalhadores. E de desencarnados, de espíritos sofredores, tinham mais de 200. E os espíritos elevados que estavam ali auxiliando. Imagina, é uma proporção imensa. Não tem cadeira vazia, né? Cadeira vazia. Quantidade de espíritos sofredores, necessitando. E sofredores que a gente fala, somos todos nós, né, gente? Que sofremos alguma coisa, que precisamos de um auxílio, que precisamos desse passe. E aí eles já sabem tanta importância disso, que vem, não fica com preguiça. Ai, será que hoje eu vou? Deu aquela preguiça. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Eles já sabem, eu não posso perder mais tempo, né? Aqueles que já acordaram para isso. Então, são muitos espíritos sendo auxiliados. Nós vamos trazer aqui, então, alguns exemplos que estão no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, sobre passes. E aí a gente pede sempre, por favor, quem puder, leia esse capítulo todo, pelo menos esse capítulo do Missionários da Luz, o capítulo 19, porque vai falar. E o que a gente fala aqui é bem resumido, né? Lá está mais detalhado do que é isso, da importância que é, né? E André Luiz fala, então, o trabalho lá era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, né? Que eram os responsáveis pelo passe, tá? Como eu disse, tinha muitos trabalhadores ali, né? Mas eles estavam como enfermeiros vigilantes. Eles estavam ali trabalhando, auxiliando os passistas, auxiliando todos que estavam ali. Todas as pessoas, olha que interessante isso, todas as pessoas vindas ao recinto recebiam o toque salutar. Todos que aqui estão recebem o auxílio dos espíritos elevados. Não pensam isso, gente? Mesmo que eu não repare. Depois de atender os encarnados, eles atendem todos os desencarnados. Inclusive, pessoas que vêm junto com a gente. Né? Por quê? Nós achamos que estamos sozinhos. Claro, às vezes, né, a gente chega aqui com o encarnado juntos, mas chegamos com muitos desencarnados também. Pessoas que convivem conosco,
que estão perto de nós. E eles vêm também para receber esse auxílio. E muitas vezes nem voltam. Alguns podem chegar na casa espírita e se aquele espírito que nós trouxemos, né, desencarnado, não tiver capacidade ainda, não consegue entrar na casa espírita, mas muito entram. Então ele vai falar sobre isso, né? Eles ministravam socorro eficiente às entidades infelizes e principalmente, olha que interessante, as que se constituíam em séquito familiar, né? As pessoas familiares dos nossos amigos da crosta, que somos nós, né? Dos encarnados. Então, espíritos que nós trazemos. Agora vamos pensar, decidi não vir hoje. Aquele espírito, eu precisava receber o passe, os espíritos que estão na minha casa comigo precisavam receber o passe e eu não vim. O que acontece, né? E daqui não é uma ameaça, gente, é só para a gente compreender a importância de estar na casa espírita, o quanto nós recebemos, né? Ah, mas se eu fizer a oração na minha casa, né? O evangelho no lar, a espiritualidade está aqui também. Tá também, mas lembra que aqui nós temos o equipamento mais, né? É certo para nos atender. Então é muito importante estarmos aqui. E vamos a alguns casos, então, para a gente colocar, para a gente compreender bem o que acontece. E aí eu acho que a gente pode até falar, nossa, isso acontece comigo, né? Então, o primeiro caso é dessa irmã, né, que ali André Luiz pede, então, para ver o que está acontecendo na hora do passe, né, o que acontece com cada pessoa que recebe, ela está encarnada, e aí Anacleto vai auxiliá-lo, que é ali aquele que está, né, conduzindo o passe, o espírito elevado. E Anacleto fala para André Luiz, repara o coração dela. O coração dela tem uma mancha preta, uma nuvem, né? E aí ele começa a reparar e ele vê realmente aquela mancha preta ali. Imagina, no plano espiritual, a gente não está vendo nada, né, gente? Ela encarnada. E aí Anacleto diz, essa irmã hoje, pela manhã, teve uma grande discussão com o marido. Quem que não tem discussão? Tem uma mancha preta no coração dela, né? E aí ele diz, e aí começa a dar o passe, aquela manchinha some. Ele diz, essa mancha que aconteceu no coração dela representa matéria mental fulminatória. Foi uma matéria que ela criou, que mandou para o coração. Por quê? Por causa dessa conexão, como a gente falava antes. Agora faz mais sentido, porque a gente estava falando dos centros de força. A discussão atacou o coração, criou essa mancha, que no passe é retirado. E aí ele diz mais, se ela não, né, a permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Ela poderia realmente ter uma doença, porque aquela mancha ia ficar lá até virar uma coisa mesmo patológica. Olha a importância do passe, né? E ela recebe ali, então, o auxílio e some, então, aquela manchinha. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. E aqui é o que a gente está falando da diferença. Então a gente pode tomar o passe, mas a minha vontade vai fazer esse benefício funcionar melhor. Sou eu que determino isso. A espiritualidade está ali para nos auxiliar. Mas se eu não conseguir fazer, né, me colocar nessa disposição de receber, o espírito superior está ali dando passe, o passista está ali dando passe, você está recebendo a energia, mas se você não se pôr à disposição, isso não vai acontecer. Mais um exemplo. Esse senhor, então. Esse senhor, ele estava com o fígado dele muito alterado. E aí, novamente, Anacleto pede a André Luiz para observar, né? E aí ele fala, toda perturbação mental é ascendente graves processos psicológicos. O que acontecia com esse senhor? Ele começou no espiritismo, ele estava frequentando a casa espírita, mas antes ele acreditava em outras coisas. Então ele estava criando um grande conflito na mente dele, de todos os novos conceitos que ele precisava entender, de tudo que ele tinha aprendido, que ele tinha que retirar da mente dele. Então isso estava causando realmente um drama para ele, que estava indo para o físico, né? E para o fígado dele. Então, novamente ali, ele recebe
o passe, né? E por que ele está fazendo esse esforço? Ele está ali, ele está... E claro, isso acontece com todos nós, né? Ah, mas peraí, será que é isso mesmo? Você pode ter dúvida. Como esse conflito estava acontecendo, mas ele estava se esforçando, ele vai ali, recebe o passe e novamente essa mancha some. Depois que o passe acaba a mancha no corpo dele. Então, nós vamos ver, pelo seu estado mental e emotivo, o receptor enfermo ou sofredor poderá ter, em relação ao passe, um estado receptivo, repulsivo ou neutro. E é o que acontece. Eu posso chegar aqui e falar, nossa, vou me colocar à disposição, vou receber o passe e receber. Eu posso ser, quantas pessoas que a gente traz para visitar, né? Para se a pessoa fica olhando, o que é isso que estão fazendo aqui, né? Totalmente neutro, você não tá nem... Ou realmente a pessoa fala, nossa, isso aqui é charlatanismo, que mentira, que bobagem. Não vai receber mesmo. Não vai receber porque não está aberto. Não é um castigo, né? Não é rir, tá vendo? Tá duvidando, não vai receber porque não se colocou à disposição. Então, nós precisamos estar receptivos para tomar o passe. Não adianta eu chegar aqui, tomar o passe e estar pensando, agora quando acabar, a gente vai almoçar, vai para a praia depois, né? Não, se coloque à disposição desse passe e nós vamos receber. O ideal é que esteja receptivo, pois o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa a adesão da vontade do paciente a um fluxo recebido, né? Então, precisamos ter essa vontade. Mais um exemplo. Essa senhora está grávida, né? Ela chega ali, ela faz muita oração, mas aí nesse caso nós vamos perceber a mancha preta em volta do feto mesmo. Olha que comprometimento, né? O que estava acontecendo com ela? Ela estava muito preocupada. O marido dela ganhava muito pouco e ela então estava subalimentada, muito preocupada, né, com tudo aquilo, e atingia realmente, né, o feto. A gente sabe que pouca alimentação já afeta, né, mas a preocupação, ela não dormia muito porque ela tinha que ajudar o marido, então, mas ela fazia muita oração. Ela orava bastante. Ela chega na casa espírita, então, a Anacleto mostra ali para o André Luiz, né, o que está acontecendo com ela, dá o passe, né, retira todas essas manchas que a Anacleto chega a dizer que poderia mesmo levar ela ao aborto. Se ela não tivesse ali, se ela não tivesse aquela fé, ela poderia realmente ter um aborto, né? Aquilo acontecer. Nesse caso dela, ela recebe o passe e mais do que isso. Olha que interessante a parte aí do equipamento que nós falamos. A Anacleto pede a um assistente que chegue, então, e leve um líquido, um fluido, é uma coisa líquida mesmo, que ele vai colocar no sistema sanguíneo dela para ela se fortalecer, porque a alimentação dela estava fraca, para fortalecer o feto. Olha que coisa impressionante, gente. Você fala assim, se uma pessoa que não é espírita ouvindo essa palestra fala, por isso que eu falei para vocês, leiam esse capítulo pelo menos do livro, porque fica parecendo coisa de ficção científica. Como assim? Como que trouxe? Como que tirou? Como que viu a mancha? Como que saiu a mancha? Né? Então, é um entendimento que nós precisamos ter isso que está acontecendo quando nós estamos recebendo um passe, né? Porque todos nós temos, né, dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, ou discutimos com alguém, ou temos preocupações. Como que está agora os meus centros de força, né? Como que está acontecendo isso agora? A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente do divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela estava ali fazendo essa oração. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Então, nossa, ele coloca exércitos, né, gente? Nós não estamos abandonados, né? O mundo está melhorando, vai melhorar. Ai, mas está tão difícil, está difícil. Mas nós conseguimos aguentar, principalmente tendo esse consolo de saber que tem muitos espíritos nos auxiliando todo o planeta. E aí vamos ao nosso último exemplo aqui, desse senhor, que ele, então, chega ao centro espírita, tá ali, aí daqui a pouco, o assistente chega e fala para Anacleto, Anacleto, eu quero um auxílio aqui. Chegou aqui até nós aquele caso da 10ª vez. O que a gente faz? Caso da 10ª vez, André Luiz fica curioso. E esse é um caso que a gente até comenta mais vezes, né?
que aconteceu? Aquele senhor estava indo ao centro espírita e recebendo já algumas semanas e recebendo ali o passe todas as vezes que ele ia. E todas as vezes que ia, tirava lá a manchinha dele que estava lá. Realinhava o senhorzinho. Só que ele gostava muito de brigar, de discutir. E continuava, ele não estava fazendo nenhum esforço para se melhorar, ele não estava fazendo nada. E aí Anacleto diz assim, ó, nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. Ele tomou o passe, por 10 vezes foi tirado tudo. Agora acabou. Agora ele não vai receber mais essa ajuda. Porque ele não está fazendo nenhum esforço. O que a gente está fazendo aqui? Dando mais força para ele chegar lá do lado de fora e continuar brigando? Quem que a gente está auxiliando nesse caso? Aí ele diz assim, olha, pode dar o passe nele, ele vai receber o passe, né? Mas ele vai receber ali só, né, o que ele precisa de auxílio para se sentir um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas não vai ser retirado tudo que ele está fazendo de mal para ele mesmo, porque não faz sentido. Então é interessante isso, mostrar nesse capítulo de André Luiz o que acontece conosco, né? Nós precisamos estar aqui para esse autodescobrimento, para esse esforço, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que está fazendo em domar as más tendências, né? Então eu venho aqui, eu recebo um pouco, eu penso, eu reflito, não. Na hora de uma briga, peraí que eu vou tentar tirar. Não, peraí que eu vou fazer uma oração. Me ajude aqui, espiritualidade. Mas se eu não estou fazendo isso, a espiritualidade fala. Não tem, essa pessoa vai ter que aprender por ela mesma, né? Então nós vamos ver que há vários casos, mas todos estão sendo atendidos, né? E aí, nós vamos agora, daqui a pouco a gente vai para o passe, né? E aí a gente... ainda tem esse pedacinho. Com quanto valioso e de larga aplicação, esse recurso espiritual não pode ser usado indiscriminadamente. Olha que importante isso. É preciso observar certas condições em quem o recebe para se obter êxito real. Então, cada caso é um caso, né? Mas aí tem cura, né? As pessoas se curam, gente. Nesse passo que nós recebemos a casa espírita, muitas pessoas se curam. Muitas pessoas que não sabem que tem uma doença, que estava com alguma coisa, vai se curar, né? A gente fazendo esse esforço, nós vamos estar muito mais saudáveis. E nós precisamos fazer isso, não só dentro da casa espírita, mas fora também. É muito importante lembrar disso, né? E aí, nos preparando, então, para receber esse passe. Como que eu faço? Eu acho que hoje todo mundo vai receber o passe um pouquinho diferente, né? A gente vai se colocar mais à disposição. Então, coloque-se bem à vontade na cadeira. Bem à vontade da cadeira, parece até que é bem à vontade. Não é tão à vontade assim. Bem à vontade quer dizer... Deixa eu ver, por favor, qual é o seu nome mesmo? Sidney, por favor, você pode se colocar à vontade na cadeira? Isso, olha lá, o à vontade. É assim. Então, nós precisamos estar com os 2 pés apoiados no chão, com as nossas costas no encosto da cadeira mesmo. Por que isso? Isso é à vontade? Não, parece bem à vontade. Porque a gente consegue, todos os nossos centros de força vão estar, né, mais livres, mais à vontade. E a gente vai estar numa posição, nós não reparamos isso, mas a gente fica melhor. A gente consegue perceber mais quando nós estamos assim, né? Quando nós estamos, se for fazer uma meditação, alguma coisa, se você estiver sentada, essa é a melhor maneira de estar. Muito obrigada, Sidney. Pode voltar para o seu à vontade. Mas esse é o à vontade, todo mundo conseguiu ver, né? Não cruze braços, nem pernas. E, novamente, gente, isso aqui é só uma diretriz. Nós não temos rituais, não tem nada. Se a pessoa quiser cruzar o braço, a perna, né? Imagina, colocar as pernas esticadas, vai atrapalhar um pouquinho para você estudar o passe. Mas, assim, a gente não vai falar para a pessoa, tem que ser assim, pronto, acabou, né? Mas são diretrizes, aconselhamentos que temos. Apoie as mãos nos joelhos, né? Tem gente que põe a mão para cima, a mão para baixo. Fique à vontade. Principalmente hoje, né? Muitas pessoas acham que vai entrar por aqui. E se ela acha, de repente entra mesmo, né? Se ela colocar a mão para baixo e fala, eu não recebi o passe hoje porque minha mão tá assim. Então, põe a mão como quiser, mas a gente lembra que estão entrando pelos centros de força, né? Então, apoie as mãos nos joelhos, assim o corpo fica bem acomodado e a circulação sanguínea é livre e perfeita, porque lembra, tá toda uma ligação com o sangue também, então vai ficando tudo bem livre e perfeito ali, né? Respire 2 ou 3 vezes profundo e calmamente, né? Não precisa, por exemplo,
Não precisa imaginar todo mundo respirando junto na hora do passe, é tranquilo, né? A gente respira para estar ali, para se pôr, né? Suavizará as tensões musculares, né? A gente relaxa aqui o ombro, né? Ore com fervor, silenciosamente, enquanto estiver recebendo o passe. Faça uma oração. E a oração não é só falar ou pedir, pode ser também, mas é também se colocar para ouvir. Pode ter certeza, quando nós estamos aqui na casa espírita, principalmente no momento que o passe está acontecendo e estão sendo chamadas outras pessoas, ouça que a espiritualidade, lembra que são vários irmãos espirituais, eles vão falar alguma coisa, ele vai passar uma mensagem que às vezes nós achamos que é da nossa cabeça. Isso veio da minha cabeça. Ouça o que a espiritualidade tem para dizer, né? Isso é tão importante, mesmo que você ache que foi só uma intuição, ouça, porque aqui nós estamos nos alinhando já. É muito importante, né? Fazer essa oração. O resultado do passe, né? Resultados do passe. O resultado dependerá não só da fé, mas também do merecimento ou da necessidade de cada um. Como assim? Eu tomei um passe, eu não me curei, eu tô com uma doença, mas de repente essa doença era uma coisa que já estava planejada. Então, mas você recebeu o auxílio ali para passar por aquilo de uma melhor maneira, com mais força, com mais coragem, né? Então, assim, cada caso é um caso, gente. Não é só essa coisa, como ele diz aqui, merecimento, ela diz, né, Terezinha de Oliveira, merecimento ou da necessidade. Qual é a minha necessidade nesse momento? O que eu estou aprendendo com a dificuldade ou com a doença que eu estou passando, né? Então, isso tudo é cada caso é um caso. A gente vai ver o nosso, a gente não vai estar vendo, mas e tal pessoa que está recebendo passe, que faz isso, faz aquilo e não melhorou. Não funciona assim, né? Se nossa situação espiritual, ante as leis divinas permitir, receberemos a bênção total, a cura, a solução do problema, né? Se permitir, se foi isso que for para acontecer. Se isso não for do nosso merecimento, ainda assim, pelo passe, receberemos alívio, melhoras e forças para suportar as nossas provações, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu preciso passar por isso, mas junto e com a espiritualidade amiga fica um pouquinho mais fácil, né? Bom dia a todos, fiquem com Deus.